Então aí a gente vai encontrar, né, essa forma aqui, né, a gente vai encontrar essa terminação, né, no particípio, em ado e em ido, né? Aí tem revelado, escolhido, sentido, certo? Bom, prosseguindo, então a gente tem, né, no particípio, eles podem ser sim flexionados. Lembra que eu falei, né, que eles podem se flexionar em gênero e número, né, concordando com o substantivo, certo? E aí a gente tem também o gerúndio, tá? O gerúndio, a terceira forma nominal do verbo é o gerúndio. O gerúndio, tá? Aproxima-se da função de adjetivo e de advérbio também, tá? Então ele pode ter, né, uma função de adjetivo ou de advérbio, tá? Adjetivo ou advérbio, beleza? Bom, expressando a ideia de ação em desenvolvimento, ó, ação em desenvolvimento. A mãe está ligando, né, ou telefonando para a filha. Olha o exemplo aí, ó. A mãe está telefonando para a filha. Olha a terminação em NDO, né? Que os verbos no gerúndio, eles têm essa terminação em NDO, tá? A mãe está telefonando para a filha, ou seja, indica uma ação em desenvolvimento, ainda está acontecendo, né? A mãe está telefonando, né, para a filha, então é uma ação em desenvolvimento, tá? Apresenta terminação, né, como eu disse, em NDO. Terminação dela, né, a desinência dela em NDO. Então é cantando, né, dormindo, comendo, curtindo, fervendo. Bom, aí a gente tem, né, as formas nominais podem exercer função de nomes, substantivos, advérbios e adjetivos. Então, vamos aí ver alguns exemplos. Beleza? Então, nós temos aí, né? Vou colocar 3 frases. As frases que tem no livro, acompanhem aí. O saber muda a vida das pessoas. O saber muda a vida das pessoas. Isso eu concordo, né? O saber muda a vida das pessoas. Olha a segunda aí. Essa menina é uma garotinha muito amada. Essa menina é uma garotinha muito amada, como vocês são, né? Vocês são muito amados. Amada. Vou colocar aqui em outra cor. Sorrindo, olha só. Sorrindo, vírgula. Ela entrou na sala. Sorrindo, olha que gracinha, né? Ela entrou na sala. Que bonitinho. Bom, na primeira tá assim, ó, o saber muda a vida das pessoas, certo? Então, olha aqui, ó, nós temos aí, né, um infinitivo, né, na sua forma mesmo não flexionada, assumindo uma posição de substantivo. Professora, como é que eu sei, né, disso, né? Porque normalmente, né, quando você tem essa estrutura acompanhada de um artigo, né, a gente já sabe que esse termo, né, que vem acompanhado de um artigo, é um termo que pode ser um substantivo ou pode ser uma palavra que automaticamente é substantivada. Então, saber, né, a gente sabe que é um verbo, mas ele acompanhado do artigo, né, sendo ele definido, sendo ele, né, artigo definido ou indefinido,
você tem um termo substantivado. E até porque, né, esse saber está exercendo uma função de sujeito. A gente sabe que os sujeitos, né, eles têm eles têm como núcleo um substantivo, uma palavra equivalente ao substantivo. Nesse caso, é uma palavra equivalente ao substantivo, certo? Então, aqui, ó, olha aí a forma nominal, né, que ele está apresentando. Saber, né? Ele está agindo como um substantivo, ele está tendo uma função de substantivo aqui, certo? Bom, e também a sua forma desinência, né, também me indica que ele está no infinitivo não flexionado, tá? Infinitivo não flexionado. Minha letra é belíssima. Bom, essa menina é uma garotinha muito amada. Olha aqui, ó. Esse amada, né, está numa forma do particípio, certo? E está acompanhando, né, está adjetivando, tendo função de adjetivo em relação ao termo garotinha, o substantivo garotinho, garotinha amada, certo? Então, aqui é um verbo que assume uma função de adjetivo e pela terminação, né, em ada, né, eu sei que ele é um particípio. Particípio que tem a função de adjetivo, beleza? Embaixo, sorrindo, ela entrou na sala. Ora, eu sei, né, que pertence ao verbo sorrir, né? O verbo sorrir está nessa terminação aqui, NDO. Pela terminação, eu sei que é um gerúndio, certo? Ele é um gerúndio. E que forma que ele está assumindo aqui? A forma nominal, né? O gerúndio, ele está exercendo uma função de quê aqui? Sorrindo ao modo como ela estava, né? Como ela entrou, a maneira como ela entrou na sala. Então, está expressando uma ideia de advérbio, certo? Então, expressa uma ideia de advérbio. Advérbio, sorrindo, ela entrou na sala. Foi uma maneira, né? Um modo como ela estava, tá? Agora, nós temos que falar também sobre alguns particípios. Peraí, deixa eu limpar o quadro. Sobre os particípios irregulares. Sobre os particípios irregulares. O que é isso, professor? O que é irregular, né? É quando ele não tem a mesma terminação, né, do que normalmente os outros particípios têm, né? Qual é a terminação? Em ado ou em ido, né? Alguns verbos, né, no particípio, eles não vão apresentar, né, o ado ou ido como terminação. Eles vão ter uma outra terminação, uma outra desinência particular, específica. Bom, quando isso ocorre, né, eles recebem esse nome de particípios irregulares. Então, ó, em relação aos verbos, né, abrir, ao verbo cobrir, por exemplo, né, o verbo escrever, a gente tem outros, tá? Então, abrir, eu não digo qual é o particípio do verbo abrir, né? Eu não digo abrido, né? Eu digo aberto, né? Então, ele tem essa forma aqui, aberto. Olha como é que muda a terminação, né? E também os derivados, né? Entreaberto, reaberto, né? Todos vão ter essa forma aqui, né? Diferente, irregular. Cobrir, né? A gente não fala cobrido, né? Criança pequenininha, né? Que tá aprendendo a falar, fala assim, né? Tem essa questão de falar seguindo os verbos regulares, né? Mas a gente que já tem uma certa idade, né? Um certo nível de estudo, a gente sabe que não é cobrido, que é coberto, né? Então,
coberto, né? Bom, escrever, a gente não fala escrevido, a gente fala escrito, né? Olha só a diferença, né? Bom, tem alguns casos, né? Aí você acompanha no livro na página 31, que ele fala assim: ambas as formas do particípio do verbo aceitar são permitidas pelas normas gramaticais. O que definirá, né? O que vai definir a forma a ser usada é o verbo auxiliar empregado. Então, com os verbos auxiliar ter e haver, usa-se o particípio regular em ar e em ido, né? Deixa eu apagar aqui para a gente ver melhor. Bom, em relação aos verbos ter e haver, né? Como está aí no livrinho de vocês, os verbos auxiliares ter e o haver, né? No caso do verbo aceitar, né? O aniversariante tinha aceitado o presente, né? O aniversariante tinha aceitado o presente, né? Então, aí vocês acompanhem no livro que tem essa informação. Os alunos haviam aceitado a decisão. Os alunos haviam aceitado. Então, aqui não muda a forma, tá vendo? Em relação ao verbo aceitar. Tá? Agora, com os verbos auxiliares ser, estar, ficar, usa-se o particípio irregular. Então, são aceitos, né? Olha aí o exemplo. Os brinquedos são aceitos. Os brinquedos. Aí muda, ó. São. Não posso dizer que os brinquedos são aceitados. Os brinquedos são aceitos, tá? Por todas as crianças. Os brinquedos são aceitos por todas as crianças, tá? A luz está acesa, né? Não a luz está, né? Enfim, né? Acendida, né? O fim. Bom, beleza? Então, é isso, gente. Beleza? Então, até mais. Beijos.